Este programa é livre para todos os públicos. Horas 7 minutos agora, pontualmente. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com o apoio cultural e fundamental da APTA-FURG Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Iniciamos, então, esta semana, iniciando o mês de junho, na verdade. E também a Semana do Paralelo 30 com o programa aí mensal, né, a nossa pauta mensal, produzida pelo Observatório dos Conflitos do Extremo Sul, nessa segunda-feira, 4 de junho. Atualizei aqui, temperatura em Rio Grande, 19,9, sensação térmica 18,4. Umidade relativa do ar, deixa eu atualizar novamente, mas diz aqui que é 22%. Né? Que seco, né? Pois é. E eu espirro... Não, agora atualizei 80%. Ah, tá explicado. Tá bem? 80% é a umidade relativa do ar. E a sensação térmica baixa um pouquinho, 14,3. Agora sim, atualizado há 6 minutos atrás. Iniciando o nosso programa de hoje, 11 horas 8 minutos, aguardando o Caio Floriano, que a princípio vem junto com o Cristiano. Cristiano convidado hoje do Observatório dos Conflitos aqui no Paralelo. Vai ser o dono das segundas no Paralelo daqui a pouco, Cristiano. Brincadeiras à parte. Cristiano vem de 15 em 15 dias no Política e Sociedade, e por óbvio que as pautas dentro da universidade se conversam. Se não fosse assim, acharíamos estranho. E vem como convidado do Observatório dos Conflitos para falar sobre o que está acontecendo no Brasil, né, Cristiano? E que pergunta, né? Ontem, fazendo a chamada, pensei em brincar com isso, mas digo, a escrita é meio complicada. Mas, não que falado seja fácil. Mas ia brincar com isso. Os convidados ousam tentar fazer essa análise, que de fato é ousar, né? Acho que, não sei se historicamente tivemos um momento tão cheio de informações e tão conturbado a ponto de ser sempre arriscado fazer uma análise de conjuntura, né? Com certeza. Então, começo aqui dando bom dia, né? Bom dia, Deca, bom dia, Rafa, bom dia, Gustavo, bom dia, André. André Corrêa. Andrezinho. E bom dia aos nossos ouvintes, nossas ouvintes e nossos telespectadores e telespectadoras. Hoje aqui como convidado, né? Até porque não é por acaso, me metendo aqui na produção do Paralelo, mas não é por acaso que às segundas-feiras nos revezamos aqui entre o Política e Sociedade e o Observatório dos Conflitos, até porque nós somos parceiros aí em diferentes projetos e também parceiros de luta política, ainda mais nesse momento, né? Acho que para a gente iniciar, acho que, como a Deca falou do momento tão complicado, eu não sei, né? A gente analisar se é o momento mais adverso e complicado da história, é muito difícil a gente avaliar dessa forma, mas o que eu diria, eu acho que aí não teria nenhum problema de fazer essa colocação, é o momento mais conturbado, mais adverso, mais complicado na história contemporânea, neste milênio, né, neste século, e ainda mais neste momento e que eu diria na história já marcada pela existência da internet e das redes sociais, que fazem muita diferença. E acho que aí sim podemos ter um momento mais conturbado aí da nossa história. Realmente bem complicado para quem não se deu conta ainda da complexidade do momento que a gente vive. É bom estar atento. Aproveito aí a chegada do Caio
já para dar as boas-vindas. O bom é que eu já cheguei com sangue nos olhos aqui pro programa, porque eu vinha ouvindo outra rádio. Ei, outra tu te anima rádio. também, né? Tá e bem. não vou citar qual é a rádio, mas um comentarista que mora em Boston... Coragem. que traz duas pérolas, eu acho que eu gostaria que já... Primeiro, quando ele fala... O assunto geral de que nós estamos vivendo um ótimo momento no Brasil de grande valorização da democracia, com as instituições extremamente sólidas e consistentes, e que só há punição aí para corrupção devido a essas instituições de forma correta, de forma justa, tanto que aí ele dá o exemplo da prisão do ex-presidente Lula, que aconteceu na maior normalidade, não há ninguém se colocando contra, não há nenhuma mobilização contrária, em exceção a senadora Gleisi Hoffmann e o senador Lindbergh. Não há mais ninguém preocupado com a prisão do Lula, e isso só demonstra a consolidação das instituições democráticas, de acordo com este colunista, comentarista, o que nada me surpreende, sendo um dos principais representantes aí dos grandes meios de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, ele é a voz, ou uma das vozes, da empresa para a qual ele trabalha. Que eu trago isso porque, por um lado, me incomoda. Eu acho que é um bom ponto de partida, que a gente, na verdade, está justamente na situação inversa a esta. Sim. Nós estamos... Se é que a gente, em algum momento da história do nosso país, podemos falar, de fato, em democracia consolidada nunca foi, nunca estará, mas nós estamos num momento de grande adversidade em termos de democracia. Nós estamos num momento oposto à democracia, seja o nome que quiserem dar, e sabe-se lá até quando poderemos ter espaços como este. E há, sim, inúmeras mobilizações, não só em função da prisão do ex-presidente Lula, mas há inúmeras mobilizações em todo o país. Sim. É que elas não são noticiadas, elas não são passadas pelos grandes meios de comunicação, que querem mascarar e passar essa ideia de normalidade para as pessoas, quando não é isso que nós temos na realidade. Haja vista aí a greve dos caminhoneiros e a greve dos petroleiros, que Sim. foi aí na quarta, quinta e sexta. E que foi atacada. A greve dos petroleiros, na verdade, antes de iniciar, já teve uma proibição de movimento de greve. Enfim, são situações que a gente percebe, né, Cristiano? A população não precisa não precisa mergulhar muito nos pormenores dos movimentos, mas é gritante ver que quando um movimento está servindo para os propósitos, seja da grande mídia, seja do grande capital, das indústrias, das empresas, se faz outro tipo de movimento, não se faz enfrentamento nem desmobilização. Quando se sabe que o movimento de greve, ele e não que os outros, citando aqui o movimento dos caminhoneiros, né, não que não fosse legítimo, já falamos isso em vários momentos aqui, mas sabemos que o movimento dos petroleiros era organizado pelos trabalhadores, de fato, e a intenção não era servir as empresas naquele momento onde foi anunciado, e foi proibido antes que acontecesse, né? Então, são essas coisas que a gente vem percebendo. E vou comentar junto com isso que tu trouxe, desse comentarista, desse rapaz que mora em Boston. Ontem à noite, vi na Band News, sim, me prestei a fazer isso. Era uma conversa com o publicitário que trabalha para Michel Temer, que foi o criador do slogan Ordem e Progresso, né? E que trouxe aquela ideia dos 20 anos em 2, enfim, por aí vai. E dizendo que, enfim, fazendo essa defesa, né, de que está tudo muito bem, de que as coisas estavam melhorando, mas que a mídia explorou de forma... não lembro o termo que ele utilizou, mas quis dizer que Michel Temer foi vítima da mídia e que, por isso, não estaria tão bem cotado para ser candidato à presidência, por isso que desistiu. E disse que, quando ele disse o presidente é uma pessoa boa, eu mudei de canal, porque eu não estava mais aguentando, assim. Ele disse que Michel Temer desistiu por questão de ética, moral, porque é uma pessoa muito boa, e eu não consegui mais. Mas trouxe isso
para que a gente coloque na mesa, e daqui a pouco, já para passar para o Caio, não sei se Caio tinha pensado em outra coisa e a gente já saiu por esse lado aí. Mas para colocar que sim, a gente precisa perceber que a mídia, e sobretudo as grandes mídias, né, as grandes TVs, TV aberta sobretudo, né, estão em constante movimento, né, para pautar a opinião do povo brasileiro. Com certeza, só quero só para não perder a linha aqui, né, do que nós estamos tratando, a diferença de como são tratadas, como tu falaste, a maneira como estão sendo tratadas as duas greves, e a greve dos petroleiros ter sido criminalizada com acusação de ser política, como se alguma greve não fosse política. É uma acusação, no mínimo, absurda. E como os meios de comunicação tratam isso quando uma greve, por mais política que seja, mas ela tenta esvaziar-se da política, ela tenta colocar, muitas vezes, a moral acima da política, ela é aceita tranquilamente, e vem de novo lembrando aí os movimentos de alguns anos atrás, de quando não tem bandeira partidária, quando não tem sindicato, quando não tem movimento social, quando é verde e amarelo, quando tem esse ar de espontaneidade, ela é válida. Quando ela é de indivíduos, ela parece ser válida. Quando ela é organizada por movimentos, sindicatos e grupos que sempre lutaram... Sim. Aí é criminalizada. Então, e não é só a questão de indivíduo e movimento, mas também quando a crítica ela é moralista, ela é válida. Quando a crítica é mais do que política, é uma crítica antissistêmica. Sim. Né? Convenhamos, a greve dos petroleiros ela traz todo um conteúdo crítico às políticas neoliberais. Claro. Não é só uma questão... do valor do preço da gasolina. Ela traz toda uma crítica ao sistema dominante. Entreguista, né? Então, aí já passa a ser mal percebida, já passa a ser criticada, criminalizada, enfim. E estava lembrando aqui também, Cristiano, a gente está num momento, passando para o Caio, quem sabe? Não, mas a gente está num momento em que, o Cristiano trouxe muito bem, né? É criminalizado o movimento de greve ou, enfim, de paralisação. Qualquer movimento que traga junto consigo bandeiras, enfim, manifestações legítimas garantidas por lei, tá? Mas um movimento que... praticamente todos os seus momentos de manifestação pede intervenção militar, parece legítimo. Algo que vamos colocar, contra a lei. Correto? Sim. É isso, assim, eu não vi em nenhum momento... Vi aqui em Rio Grande, no dia da movimentação da greve dos petroleiros, Frente Brasil Popular junto, vi a Brigada Militar, comando da Brigada Militar, ir até lá fazer um enfrentamento aos manifestantes, aos movimentos que estavam lá, mas não vi em nenhum momento da cidade onde tivemos, e me assustou bastante, porque ainda não tinha visto isso em Rio Grande, tivemos em vários momentos as faixas de intervenção militar, as pessoas clamando por intervenção militar, e não vi a Brigada Militar atuando nesse sentido. O que está acontecendo? Bom dia, Caio. Bom dia. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Verdade. Por isso eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, me perdi um pouco no tempo. Eu acho que tem vários aspectos, né? E acho que o momento deveria servir também para uma... Eu tenho falado isso muito, uma autoanálise da esquerda, né? E a gente tem feito pouco isso, né? Porque esse negócio de criminalizar movimentos, a gente tem que parar de onde começou isso, né? Também os nossos erros, e a gente tem feito pouco isso, porque isso nos ajudaria... Eu falo isso sem ficar apontando dedos, sabe? De a gente sentar e conversar mesmo sobre coisas. Porque a gente vocês dois falaram aqui, a todo momento deram exemplos da mídia, né? Do tal colunista que mora em Boston e outros, né? Ele mora em Boston, por isso que ele não sabe o que acontece no Brasil, né? Analisar o Brasil de Boston é fácil, como um outro colunista analisa de Veneza, né? Então, é aquelas coisas, o cara quer botar uma lupa de longe... A objetiva dele está um pouco desregulada para ele entender o que acontece no Brasil, né?
E a gente não tem feito isso, né? Então, a gente vai falar de mídia, a gente tem que sentar e ver quais os nossos acertos quanto à mídia e quais os nossos erros, né? Então, o nosso acerto, por exemplo, é ter fomentado uma mídia livre na internet. Isso é um acerto, né? A gente vê aí vários canais de comunicação que saíram de uma política pública, tipo os pontões de cultura e outros, né? A questão da cultura viva, que fomentaram hoje, por exemplo, algumas mídias que estão aí com mídias livres e independentes, né? Sim. Mas a gente errou também na regulação da mídia tradicional. Então, a gente tem que sentar e dizer que um próximo governo a gente tem que regular essa mídia sim. A gente não pode ficar com... né? A gente viu o que dá não regulá-los, né? Então, a gente tem que também sentar e fazer essa análise. Esse é um ponto, né, que eu acho muito importante. Um outro ponto é essa diferença. Mas essa diferença era esperável, né? Um governo... chamar de governo, né? Mas um conjunto de pessoas de uma elite que dá um golpe, não dá para esperar que eles vão, né, ser pacíficos com a população que se colocar contra esse golpe, né? E eles sabiam que de alguma forma iria haver resistência. Talvez o que eles não achassem é que em tão pouco tempo aumentasse tanto a resistência, né? E aí a gente pode, né, debater sobre a resistência, até que ponto a gente tem sido eficaz ou eficiente, mas tem tido uma resistência e os números de pesquisas mostram isso, né? O próprio descrédito do juiz Sérgio Moro frente à população, que só aumenta, né? E se ele tinha mais de 80% de popularidade, hoje ele já tem menos de 50%. Então, isso mostra que a forma como fizeram tem sido desgastada, porque não consegue dar uma continuidade, não consegue dar um final para aquilo, porque existe uma resistência. Então, não dá um final, porque existe uma resistência dizendo, olha, não é isso que a gente quer. Então, de alguma forma, a nossa resistência ela tem se mantido bastante ativa, né? E nos últimos tempos, né, na greve dos caminhoneiros, como vocês já falaram, é legítima, né? Toda a discussão, mas o que me deixa muito preocupado é a forma, né? É o valor do diesel e se tirar o PIS/COFINS do diesel. Pô, para que é o PIS/COFINS? Vamos discutir o que esse imposto gera. É um imposto para a Seguridade Social. Ou seja, é o imposto que vai para a educação, é o imposto que vai para a saúde, é o imposto que vai para a Previdência. Né? E foi esse imposto que foi tirado do diesel. Peraí, não é isso que tem que ser discutido. O que tem discutido é a política do Pedro Parente e do PSDB junto à Petrobras, que era para dar lucro para os seus acionistas. Sim, para entregar para o mercado internacional. Então, o que os petroleiros agora na greve deles estavam denunciando? Olha, existe uma redução da capacidade de produção nas refinarias nacionais. A gente está operando a 30%, 40%, entre 30% e 40%. É isso. O óleo bruto tem sido levado para fora e a gente tem importado o diesel refinado e a gasolina refinada, em vez de produzir no Brasil, que em outros tempos chegamos a produzir 80%. Nunca fomos autossuficientes, mas produzíamos 80%. Estivemos muito próximo disso, né? Não, e produzíamos 80%. Um negócio é tu importar 60%, 70%, outro negócio é tu importar 20%. Então, o custo disso é bem menor. E além da geração de emprego, toda uma outra cadeia que se roda, né? E não por necessidade, por uma escolha política que prejudica... A capacidade se mantinha a mesma. A tecnologia se mantinha a mesma. Então, não tem qualquer desculpa para tu não refinar o óleo retirado no pré-sal ou em outros campos que não no pré-sal no Brasil e mandar para fora para refinar. Não tem e não vão conseguir ter qualquer desculpa. E isso fica muito claro quando o Pedro Parente renuncia, pede demissão no meio do leilão. No meio de um leilão onde a Petrobras tem prejuízos enormes. Ou seja, ali não existe qualquer compromisso com a empresa pública, com a coisa pública. Vamos chamar de coisa pública, que é como os teóricos chamam. A coisa pública ficou de lado. Ele mirou nos interesses pessoais dele, que era o interesse de conseguir um novo emprego, sair com seu passe valorizado. Claro.
E com isso ele, muito provavelmente, alguém tinha essas informações privilegiadas, porque caiu lá no pé e alguém ganhou muito dinheiro com isso. Alguém comprou bastante e em seguida lucrou. Deixa eu trazer um trechinho só da matéria da notícia da Carta Capital. Para compensar a queda de 46 centavos no preço do diesel e o congelamento do valor do combustível pelos próximos 60 dias, Michel Temer reduziu benefícios fiscais a setores da economia, mas também cortou recursos em programas de saúde, educação, reforma agrária, ciência, além de cancelar iniciativas para mulheres, jovens e indígenas. Mais de 200 milhões de reais foram retirados apenas das 3 primeiras áreas. Aí traz aqui que o governo estima em 9,5 bilhões de reais o custo do programa para subsidiar a redução no preço do diesel e em 4 bilhões de reais a queda na arrecadação. Desses 46 centavos, 16 são referentes à redução de impostos que incidem sobre combustíveis e outros 30 seria, então, a subvenção direta para a Petrobras e para os importadores. Enfim, eu não preciso trazer os pormenores, mas está ali, quem quiser acessar na cartacapital.com.br, mais detalhes sobre isso, e os meninos estão aqui também para falar. Isso só né, a Deca citou a Carta Capital, mas quem não gostar da Carta Capital pode pegar o UOL, G1, Folha, Estadão, G1. Será que G1 botou? Acho que ele falou sobre isso, né? Falou. Assim, só para a gente ter uma noção, o impacto que isso vai ter, né, em alguns setores é enorme. O custo tirado da educação, do ensino superior, já é de 100 milhões, 100 e poucos milhões que ele anunciou o corte. E isso, né? E a gente tem que entender de onde ele vai cortar, porque isso é importante também para a gente entender as facetas desse governo golpista. Ele vai tirar, por exemplo, de bolsas de indígenas e quilombolas. Ou seja, daquelas populações já historicamente usurpadas desde que os portugueses chegaram e depois trouxeram os escravos, né? Então, os portugueses usurpadores fizeram isso e nós continuamos nós não, né? Esse governo golpista e nós confrontando ele. Por isso que existe todo um enfrentamento, né? Porque a gente vê nuances do golpe todos os dias, né? Esse dia a gente estava falando na FURG e eu falei, fica até ruim apertar o F5 do computador, porque qualquer portal de notícia que tu aperta o F5 é um novo golpe que tu levou, né? É algum direito que te tiraram, a bolsa de algum coletivo que tiraram, a saúde sendo deteriorada, né? E daí fala, o SUS não funciona. Pessoal, a gente tem o maior plano de saúde do mundo. O SUS é o maior plano de saúde do mundo, né? Então, a gente tem que, às vezes, estudar um pouco, entender o SUS um pouco mais, né? Esses dias eu li uma coisa que é muito interessante. Quem está nos ouvindo já foi num restaurante? Se já foi, usou o SUS. Tomou vacina? Se tomou, usou o SUS. É isso aí. Foi num mercado, no açougue, comprou carne? Usou o SUS. E é isso que eles estão atacando, né? É isso que eles estão atacando, na verdade, né? Porque o SUS, a gente pensa sempre na ponta, no sistema, quando eu vou no hospital e preciso de um atendimento, muitas vezes, de urgência. Mas o SUS é muito mais complexo que isso, é muito maior que isso. A gente tem que começar a entender o SUS para defendê-lo realmente, porque é o maior plano de saúde do mundo. E a gente tem o brasileiro tem o maior plano de saúde do mundo gratuito. São 11 e não sei se 29 ou 31, tô confusa. Eu vou virar esse relógio que eu não quero saber. Entre 29 e 31. 29, o meu aqui tá 30 e aqui 30. Gente, que confusão. Mas tá, a gente precisa ir pro intervalo rapidamente. Eu quero citar 2 coisas. Movimento de indígenas e quilombolas está com uma petição pública justamente falando sobre essa questão. A gente pode retornar trazendo isso. E tem uma notícia aqui que não sei, a gente não sabe mais se é verdade. Petrobras anuncia reajuste de 8,9% no gás de cozinha a partir de amanhã, terça-feira. É verdade. E tem uma redução de 0,6% da gasolina. Incrível. Porque não, é que eles aumentaram... Vamos pro intervalo e na volta a gente fala sobre isso, que o Rafa tá lá, ó. Vamos lá, a gente já volta. Eles aumentaram a gasolina 2.